Olá, quarto ano. Agora chegou o momento de revisarmos história. Vamos para o nosso módulo 4. Na parte de história, vamos iniciar na página 240, onde está escrito os meios de comunicação que influenciaram e a imprensa no Brasil. Nós vamos perceber que, antigamente, nós tínhamos jornais como o Clarim da Alvorada, datado de 1932, e a Revista da Semana, de 1926. A Revista da Semana era editada para o público feminino. Já o Clarim da Alvorada, suas reportagens buscavam dar maior visibilidade à população afrodescendentes, que costumava ter pouco espaço entre os meios de comunicação neste período. Nós vamos ver também que tinha aparelhos antigos, que eram mais usados como meio de comunicação, que era o rádio e a televisão. O rádio, datado de 1930, é o único meio de comunicação que existia na maioria das casas das pessoas, porque era mais barato, né? E todo mundo estava nos seus afazeres do dia a dia, tinha como estar com o rádio ligado. A televisão veio bem depois, em 1950, mas ainda era vocês vão ver na página 243, umas caixas pesadíssimas, e ainda eram preto e branco. E é esse conjunto de meio de comunicação que transmite notícias, nós damos o nome de imprensa. Então, imprensa é o conjunto de meios de comunicações que transmite imprensa. Então, nós temos a escrita, que é o jornal, nós temos a internet, a falada, que é o rádio e a televisão, que fazem parte dos meios de comunicação. Então, vamos perceber que ao longo desse capítulo vão surgindo outros meios e como a notícia é muito importante. Os primeiros jornais apareceram na época, em 1908, que foi na época da imprensa régia. Por quê? Porque era régia porque era de Dom João, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro jornal publicado no Brasil. Nós temos o Brasil nos tempos do Império, que era a nossa linha do tempo, dentro do Brasil, a abdicação de Dom Pedro, até a proclamação da República, que foi em 1889. Então, a imprensa teve um papel muito importante para o fim da escravidão, porque era um meio de divulgar novas mentalidades, onde um grupo de pessoas, chamado de abolicionistas, pedia o fim da escravidão. Um grupo dessas pessoas eram jornalistas, professores, músicos, eles estavam pedindo que acabasse com a abolição da escravatura. Então, dessa maneira, a imprensa, chamada de imprensa abolicionista, contribuiu para acelerar o fim da escravidão. Vocês vão ver na página 247 uma charge, já expliquei o que é charge, né? Charge é um desenho político que está dando crítica a alguma forma, algum tipo de governo. Então, vocês vão perceber que nessa charge de Ângelo Agostini, tem um negro, está ainda sendo disputado entre fazendeiros, que na época eram seus patrões, e os abolicionistas que queriam libertá-lo. Depois vamos perceber também que a imprensa também estava na República do Brasil, quando foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Na época da abolição da escravidão, havia muitas pessoas já insatisfeitas com o governo imperial. Que desejavam muito que o Brasil se tornasse uma república. O que é república? É uma forma de governo em que o poder vem do povo, onde ele escolhe os seus representantes. Tá? Aí vem o exercício da página 248, que vão marcar circular os meios de comunicação que fazem parte da imprensa, que é o jornal, a revista, o rádio. O Correio Brasiliense, que foi um jornal impresso na Inglaterra, mas não era totalmente brasileiro. Ele é dedicado aos brasileiros, mas ele era elaborado, impresso na Inglaterra. O primeiro jornal, a primeira publicação oficial foi na época do príncipe Dom João,
que era a Gazeta do Rio de Janeiro. Na 249, já começa a surgir a imprensa feminina. O que quer dizer isso? Publicações voltadas exclusivamente para o público feminino. Uma dessas publicações era o Jornal das Senhoras, que voltava assim, com trechos, edições, a forma literária, e também como as senhoras deviam se vestir, se portar, falando também da moda. Então, essa mobilização conquistou muito, não só para as mulheres, como também para a sua independência, valorizá-la, como também trabalhar também nos jornais também. Houve um espaço que até então era voltado só para o masculino, mas que as mulheres também ocupassem a forma também de imprimir, fazer também jornais e revistas. Então, a mobilização, a participação ativa na política, a divulgação de ideias nos meios de comunicação são muito importantes e contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, tanto para homens quanto para mulheres. Aí, continuando, vamos ter vários exemplos de 1951 de revistas, como a Revista Feminina, O Cruzeiro, Careta, que eram revistas onde fazer propaganda para a beleza, a mulher devia se portar, se vestir, toda uma orientação com a missão de atrair mulheres para o seu público, desde falar sobre a maternidade, voltada também para a sua beleza, dos seus revestimentos. Aí vamos falar também da imprensa operária, que era também uma forma dos operários também divulgar seus direitos, que também estavam reivindicando. Eles também não estavam satisfeitos, que eles não tinham hora para descanso, eles não tinham carteira assinada, e viram também na imprensa, os trabalhadores nesse período, já entre o fim do século XIX e início do século XX, já uma forma também de protestar e de reivindicar também pelos seus direitos, a chama de imprensa operária. Aí já também veio a televisão, que já a televisão chegou no Brasil na década de 1950, e ao longo dos anos deu continuidade ao processo de ampliação do acesso à imprensa, que até então só era pelo rádio, tornando-se um dos principais veículos de transmissão de notícias em nosso país, como é até hoje. Temos exercícios, já vamos finalizando na parte, vamos começar a falar na 254, sobre o período de repressão, que foi a época da ditadura, foi a época que o governo foi administrado por militares, eles deram um golpe, afastaram João Goulart, e os militares passaram a governar o país. Foi uma época de repressão, com características autoritárias, ditadura, a forma autoritária, repressiva. Então, os opositores do governo eram perseguidos, eram impedidos de expressar livremente as suas opiniões, não podia. E, então, a censura, né, a imprensa, nessa época, teve censura, só podia divulgar na imprensa aquilo que o governo permitisse, aquilo que o governo achasse que fosse bom para si. Então, muitos dos seus trabalhos de jornalistas e de artistas eram alterados, que não podiam falar mal do regime que estávamos vivendo. Então, dentre essa imprensa alternativa, temos o jornal Pasquim, que era um jornal, um dos principais jornais, onde falava realmente sobre a ditadura, e muitos deles foram perseguidos. Então, a importância da liberdade de expressão é muito importante hoje em dia, não podemos deixar que nenhum governo, de uma forma, cale a nossa vontade de se expressar, né? Isso acontece na democracia, mas na ditadura isso era proibido. Vamos ver também a imprensa e a internet, né? Vamos falar que muitas coisas que nós vemos na internet nós não devemos divulgar, porque nós sabemos se é verdade, pedimos sempre a orientação dos nossos responsáveis para poder ver se realmente aquele programa é bom para a gente, para vocês, crianças, assistirem. Nunca assistam a qualquer comunicação sozinhos, pesquisem sempre com algum adulto perto de vocês, que isso é muito importante. Tá? Finalizando, na 262, nós estamos falando sobre o consumo. Se realmente, é uma forma de reflexão, se realmente aquilo que nós estamos divulgando, que nós estamos
comprando se realmente é necessário para a nossa casa. Então, o consumo consciente, criarmos um consumo consciente, perguntar se é que realmente o que eu estou comprando realmente é necessário. E esse consumo aconteceu na época de JK, Juscelino Kubitschek, em que houve um crescimento muito grande das indústrias, que ele incentivou muito as indústrias, principalmente as indústrias no setor de energia, de transporte, promovendo muito o emprego, aí abrindo muito a parte de eletrodomésticos, as pessoas começaram a comprar produtos que até então não tinham em suas casas, como geladeira, televisões, né? Cresceu-se muito esse consumo exagerado de materiais. A propaganda também no Brasil foi muito importante para realmente divulgar esse consumo, né? A propaganda, toda a forma que você tem de comunicação realizada, com o objetivo de convencer alguém a comprar determinado produto, chamamos de propaganda. Finalizando, né, a política, que é da propaganda, como vimos em 1974 até 85, foi período de repressão e censura. Em 85 acaba, então, a forma de ditadura e passa-se, então, a regime da democracia. Tá? Então, esse é o nosso sistema do módulo 4, que é os meios de comunicação, consumo e propaganda no Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Dê mais uma olhadinha, nós vamos começar semana que vem, vocês vão estar recebendo todo o calendário, finalizando aqui a história, ok? Beijos, beijos, tchau, tchau, quarto ano.